Aleluia. E é isso que nós vamos dizer esta noite. Vamos adorar e louvar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui. Pai Santo, Senhor, Tu tudo sabes e tudo vês, Senhor. E Senhor, mesmo assim nós estamos aqui para Te adorar e para Te louvar. Amém. Só Tu, Senhor, és digno da nossa adoração. E nós viemos aqui, Senhor, de propósito para o fazer nesta noite. Te pedimos, Senhor, que ouças a nossa adoração, que a nossa adoração possa chegar diante de Ti como cheiro suave. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está hoje. E, Senhor, nós também Te agradecemos pelos que não puderam estar, Senhor. Tu tudo sabes, Tu tudo vês. Te peço, Senhor, a proteção para eles, Senhor, em nome de Jesus. O único que é digno de receber todo nosso
Levanta a vossa voz. Vamos começar do levanta a sua voz e curou o seu rei. Mais uma vez. Adoramos
Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para partilharmos a palavra de Deus nesta corrente de oração. E hoje quero começar logo com uma boa notícia. A notícia que os nossos apóstolos já chegaram a Portugal, já estão connosco e no próximo domingo vão estar também eles aqui em estúdio para trazer novidades a todos nós e para partilhar a palavra de Deus com todos nós. E hoje queria partilhar contigo algo que tem vindo ao meu coração e que a própria Bíblia nos mostra e nos revela e também muitas vezes o povo é atacado por isso, que é um complexo de inferioridade que entra às vezes no cristão, quando nós não deveríamos de o ter. Queria convidar todos a abrir as vossas Bíblias em Números, capítulo 13, e vamos entender que às vezes esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima, que não tem nada a ver com Deus, é realmente uma astuta cilada do diabo para nos lançar por terra e fazer-nos desistir diante das circunstâncias que o mundo nos depara. Números capítulo 13, versículo 1, fala do tempo em que o povo chegou à terra prometida. E naquela hora, naquele momento, Moisés tinha um plano e mandou 10 espias verificarem se aquela realmente era a terra que o Senhor lhes tinha indicado. E diz assim no versículo 1, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espiem a terra a Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Eu queria fazer aqui um parênteses para nós entendermos um pouco o contexto desta história. Na verdade, este povo, estes 10 espias que foram visitar a terra não eram pessoas quaisquer. Na verdade, eles eram príncipes entre as suas tribos, eram maiorais das suas tribos, eram pessoas valorosas, pessoas capacitadas, experimentadas em várias guerras que eles tiveram que passar, experimentadas em vários momentos em que tiveram que passar, pessoas que viveram muitos milagres, que viram Deus operar muitos milagres, em que viram a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia e que os conduziu até aquele lugar. Eram pessoas que, na verdade, tinham muito valor. Mas veja o que é que a Bíblia nos mostra aí a partir do versículo 26. Diz assim, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, ou seja, eles foram ver a terra e depois vieram com o relatório. E vamos ver o que é que pessoas valorosas, príncipes desta terra, qual foi o relatório que eles trouxeram. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, e toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27 diz assim, E contaram-lhe e disseram, Olha, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enac. Veja o que é que eles começam por dizer, olha, nós fomos lá em obediência àquilo onde tu nos mandaste, fomos à terra que tu nos enviaste e, de facto, a terra é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, e o fruto é imenso. Mas, porque há sempre um mas, também vimos lá cidades fortificadas, também vimos lá os filhos de Enac. E vamos ver que eles continuaram a dar um relatório ao Moisés. No versículo 29 diz assim, Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué tinha visto exatamente a mesma coisa, mas trouxe um relatório completamente diferente. Josué disse, olha, é verdade o que vocês estão a dizer, mas vamos subir animosamente, porque certamente nós iremos prevalecer. Isto porquê? Porque nós já provámos do Deus vivo, porque o Deus vivo nos prometeu, porque o Deus vivo nos trouxe até aqui, então Ele também vai nos fazer prevalecer contra esses gigantes. Amados, eu não sei se a tua vida neste momento te estás a deparar com um gigante. Às vezes, todos nós vemos as mesmas coisas. O mundo está em pandemia, há sempre o alarido em relação às crises, mas a maneira como nós encaramos a situação vai fazer toda a diferença daqui para a frente.
Há pessoas que preferem olhar para o problema, há outros que preferem olhar para a solução. Há pessoas que preferem ver que as rosas têm espinhos, eu prefiro ver que os espinhos têm rosas. E assim nós conseguimos, na mesma situação, ter uma perspectiva diferente. E eu creio sempre que, com otimismo e ânimo, nós temos a perspectiva de Deus em todas as situações. Versículo 31 diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram, olha, eles viram exatamente a mesma coisa. E vejam o que é que eles começam a dizer. Olha, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E aqui começa a entrar o síndrome da baixa autoestima, do complexo de inferioridade. Eles começam logo a dizer, olha, a gente não pode subir, porque eles são mais fortes que nós. E, amado, eu quero dizer isto aí para a tua casa. Às vezes nós deparamos-nos com situações que nós temos que ser realistas, são muito mais fortes que nós. Nós não entendemos o porquê das coisas, mas façamos como Josué. Não perdemos o ânimo, porque certamente o Senhor que nos trouxe até aqui nos vai fazer prevalecer. E veja o que é que diz o versículo 32. Eles não só começaram a dar um mau relatório daquilo que viram, como começaram a inflamar o coração de todo o povo. E diz assim no versículo 32. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passámos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Mais uma vez o complexo de inferioridade começou a entrar deles. Amados, eles estavam presos no Egito, foram libertos pela mão do Senhor, foram transportados no deserto, numa viagem que supostamente viria durar 12 dias, mas por causa da rebeldia dos seus corações levou 40 anos no deserto. Mas ainda assim eles não tinham aprendido grande coisa. Faz lembrar que há pessoas que vivem na igreja uma vida inteira e não conseguem romper, não conseguem despertar de um sono profundo de uma igreja domingueira. E nós que estamos hoje numa corrente de oração temos que começar a viver de forma diferente. Independentemente das circunstâncias não serem favoráveis, nós sabemos que com Deus na nossa vida, com Deus por nós certamente iremos alcançar bênção para nós. Certamente iremos prevalecer. A Bíblia não esconde que o dia mau vem, a Bíblia não esconde que não há tempestades, a Bíblia não esconde que não há problemas. O que a Bíblia diz é que sobre todas as coisas, eu e tu seremos mais que vencedores. Posso ouvir uma amanhã em casa? Glória a Deus. Vamos continuar a ler. O que é que diz mais? Versículo 33. E agora veja esta expressão. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos, veja, aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dos outros. E sabe uma coisa, amado? O mundo olha para a igreja como a igreja fosse algo desprezível. Mas o problema não é da maneira como o mundo olha. O problema é da maneira como tu olhas para a tua vida. E, na verdade, tu não és uma pessoa desprezível, tu foste comprado com o sangue do Cordeiro. És uma pessoa valorosa, em quem Deus acredita e quem Deus escolheu para herdar a vida eterna. Então, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que te possam trazer até ti, independentemente do relatório que te possam apresentar, tu és valoroso e certamente irás prevalecer no nome de Jesus. Então, estes homens que eram príncipes, que eram maiorais das suas tribos, homens experimentados em batalha, homens que viram milagres, como é que eles sentiram-se? Eles sentiram-se que eram, apesar de serem nobres, eram desprezíveis. Sentiram-se que, apesar de serem valorosos, eles sentiram-se como pequenos gafanhotos. Eles sentiram-se que eles foram tomados por um sentimento de baixa autoestima, ao ponto de dizerem, nós somos pequeninos diante deles. Então não vamos conseguir prevalecer. E esse é o grande problema de muito cristão. É que diante das circunstâncias se acha pequenino, esquecendo-se do grande Deus que tu carregas. Porque, na verdade, tu até podes não ter grande estatura, até podes não ter grandes recursos, mas tens o Deus que supre todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. E esse Deus, o homem pode falhar, o homem pode te abandonar, mas esse Deus jamais te vai falhar e esse Deus jamais te vai abandonar. Amém, igreja? Muito bem. O pior disto tudo é que eles, aí no versículo 32, como nós vimos, conseguiram inflamar o coração do povo. Porque às vezes é isso que acontece.
Aqui há uns tempos atrás eu preguei sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos que muitas vezes não nos impulsionam na direção certa, na verdade, e nos fazem perecer diante das situações. Este povo fez exatamente isso. Eles começaram a inflamar o coração estes espias começaram a inflamar o coração do povo, trazendo um mau relatório, dizendo, olha, nós somos pequeninos aos seus olhos, e até aos nossos olhos nós somos pequenos, nós não vamos conseguir prevalecer. E, amado, eu quero te dizer uma coisa, desvia do teu coração todo esse tipo de conversa, desvia do teu coração todo esse tipo de relatório. Eu vou-lhe ser muito honesto, amados. Há pessoas que às vezes me ligam e parece que só têm uma palavra negativa para tudo. Amado, eu tento me afastar, não porque não gosto das pessoas, eu na verdade amo as pessoas. A questão é que eu tenho que proteger o meu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. E eu não posso alimentar o meu coração com negativismo, eu não posso alimentar o meu coração com pessimismo, eu não posso alimentar o meu coração com palavras que me deitem abaixo ou que destruam a minha fé. Eu tenho que me alimentar a cada dia da palavra de Deus, porque na verdade quando eu conheço a Cristo, eu estou a conhecer a vida eterna e eu posso começar a viver a vida eterna aqui já nesta terra. Amém, igreja? Também quero partilhar convosco que estes homens, aí no versículo 31, eles entraram com um senso de fraqueza, eles começaram a sentir fraqueza, eles começaram logo a dizer, olha, não podemos subir. O complexo de inferioridade, ainda nós, faz muito isso, ainda nós não chegámos à luta, já começamos logo derrotados. Eles começaram logo derrotados. Como? Quando eles dizem aí no versículo 31, nós não podíamos subir. O complexo de inferioridade também faz ver os outros sempre muito mais fortes que nós. Também no versículo 31 diz assim, eles são mais fortes que nós. Isto é um síndrome do complexo de inferioridade. E nós temos que combater isto, amado. O outro pode ter mais força do que nós, o outro pode ter mais recursos do que nós, mas nós temos Jesus, nós temos Cristo, nós temos Deus. O Deus que criou o céu e a terra e tudo o que nela existe, e não há outro poder soberano sobre esse, está connosco. Então fica firme, resiste, fica firme, vence nessa força do Senhor teu Deus. Outra das coisas que o síndrome de inferioridade provoca nas pessoas, baixa autoestima. Versículo 33 diz assim, olha, nós, aos nossos olhos, somos como gafanhotos, e aos olhos deles também somos gafanhotos. Então, isto é uma visão distorcida da realidade. Porque nem eles eram gafanhotos, nem eram gafanhotos aos olhos dos outros. Na verdade, na mente deles é que entrou aquele sentimento, nós somos pequeninos. E eu quero dizer uma coisa, amado, quando o complexo de inferioridade entra na nossa vida e nos achamos como gafanhotos, o local de gafanhoto é no deserto, por isso eles voltaram para o deserto. Eles perderam a batalha antes de a lutar. E muita gente faz isso. Às vezes a circunstância vem, nós desistimos logo à partida. Isto está difícil, então não vou fazer nada, vou-me sentar no sofá à espera que passe. Nunca vai passar para ti. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de combatermos as adversidades da vida com as armas que nós temos. Quais armas? Com a oração, com a intercessão, com a oração em línguas. Aquele que ora em língua estranha edifica-se a si mesmo. E, amado, se tu estás numa aflição aí em tua casa, é tempo de orar em línguas. Mais do que nunca é tempo de levantar um clamor a Deus. Mais do que nunca é tempo de fazer súplicas a Deus, porque só dele é que vêm todas as respostas. Que não entre em ti o complexo de inferioridade, mas que sejas ousado, que te tornes ousado, para que mais dia, menos dia, a manifestação da glória de Deus se possa manifestar na tua vida. Eu creio que será menos dia. Não sei quanto a ti, mas eu creio que será muito breve. Deus começará a manifestar a sua glória em nós. E os efeitos que advêm à vida de uma pessoa, quando se sente como um gafanhoto, como se sente como um pequenino, está aí muito logo explícito no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 1, diz assim, veja, depois deste relatório todo, veja o que é que começou a acontecer com aquele povo. Versículo 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Ou seja, eles esqueceram-se de todas as vitórias que já tiveram, esqueceram-se de toda a vivência que tiveram com Deus, e por causa de um mau relatório, eles começaram a chorar, começaram a desesperar. Amados, nós podemos hoje receber uma notícia menos boa, mas temos que ter este entendimento. E se tu queres vencer, o caminho é por aqui. Independentemente do relatório que te apresentes, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O ânimo, a paciência, a resiliência e a convicção de que Deus é connosco não nos vai deixar ficar abatidos. E nós vamos vencer, nós iremos prevalecer.
Como Josué disse, subamos animosamente, porque certamente iremos prevalecer contra este povo. Amado, isto é uma fé inabalável em Deus. Outra das coisas quando nos sentimos pequeninos, que leva o povo a fazer, veja, o povo foi inflamado pelo coração, e no versículo 2, eles começaram a murmurar, porque normalmente é isto, um mau relatório, o que origina na vida de uma pessoa é isto. Primeiro, chora, e depois, como se esqueceu de Deus, começa na murmuração. Veja o que diz aí no versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés e contra Arão. Moisés fez alguma coisa errada, amados? Arão fez alguma coisa de errado? Moisés foi obediente a Deus, conduzindo o povo até o lugar que Deus mandou. Arão teve em auxílio de Moisés em conduzir o povo até aquele lugar, foi onde Deus mandou. Só que por causa de um mau relatório, primeiramente começaram todos a chorar e depois começaram a entrar em murmuração. Veja que o versículo 2 ainda não acabou. Outro efeito que tem sobre a vida do crente quando se sente pequeno, quando a baixa autoestima entra na vida da pessoa, é a ingratidão. Veja que este povo saiu de uma prisão e quando chegou à terra prometida, porque o relatório foi contrário, entraram num espírito de ingratidão. Veja o que diz o versículo 2. Então todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. Ou seja, eles preferiam ter morrido no Egito como escravos do que lutar mais uma vez para herdar a terra prometida. Na verdade, amados, há muita gente que se esquece de todos os benefícios que Deus já lhe deu quando se depara com uma circunstância adversa. Nós chegámos até aqui foi porque Deus assim permitiu. Muitos pereceram pelo caminho, mas nós ainda chegamos até aqui. Então é um claro sinal que não deveríamos ser ingratos por uma circunstância adversa, mas devíamos ser gratos que no meio da circunstância adversa Deus continua connosco. Posso ouvir amém? Outra das coisas, outro dos efeitos que acontece na vida do cristão quando nos sentimos com uma baixa autoestima, quando nos sentimos com um complexo de inferioridade, normalmente o povo é conduzido à insolência contra Deus. Diz aí no versículo 3, e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Isto sabe, muitas vezes, ao longo da minha vida cristã, vejo algumas pessoas que no meio das situações adversas não se revoltaram contra a situação, mas revoltaram-se contra Deus. Nunca entendi porquê, porque se Deus não lutar, em vão estamos nós a lutar. Se Deus não edificar, em vão nós estamos a tentar edificar. E não entendi porque é que numa circunstância as pessoas, em vez de se revoltarem contra a circunstância, orando, guerreando, lutando no mundo do Espírito, muitas vezes se revoltam contra Deus. Também este povo assim o fez. Eles chegaram lá e por causa de um mau relatório, por causa dos seus complexos de inferioridade, eles foram insolentes contra Deus, esquecendo-se de tudo aquilo que tinha acontecido. Também eles quiseram voltar ao Egito. Isto mostra-nos que, às vezes, nas circunstâncias, o povo mergulha numa apostasia profunda. Ou seja, o povo põe em causa a fé, põe em causa todos os ensinamentos que tiveram até então. E, amado, eu quero te dizer, se tu estás num momento de aflição, este não é o momento para pôr em causa Deus, mas é o momento para pôr em causa as circunstâncias, porque as circunstâncias vão mudar, mas o teu Deus esse nunca vai mudar. Amém, igreja? Então, se nós continuarmos a ler mais à frente, você pode ver aí no versículo 9 que o povo se rebelou contra Deus. O complexo de inferioridade diante das circunstâncias faz isto. O povo rebela-se contra Deus. Nós muitas vezes somos levados a dizer coisas da boca para fora que deveríamos ter cuidado de o fazer. Isto porquê? Porque a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja o que diz o versículo 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Veja, Moisés continuava a exortar, não se revoltem contra Deus. Não fiquem
Não temam este povo, não temam esta circunstância. O mesmo Deus que nos fez chegar aqui também é o Deus que nos vai fazer herdar a vida eterna. É o Deus que nos vai fazer herdar esta terra. É o Deus que nos vai fazer alcançar vitória sobre as circunstâncias. E é isso que nós temos que entender e gravar no nosso coração. E outra das coisas que muitas vezes o complexo de inferioridade faz é que, quando a gente não tem mais ninguém para bater, queremos apedrejar quem está em liderança. Como se quem está em liderança tivesse a capacidade ou o poder de te obrigar a fazer qualquer coisa. Amado, muitas vezes nós na igreja pregamos, transmitimos a palavra, partilhamos o ensinamento bíblico, e esse ensinamento não é nosso, esse ensinamento é bíblico, do Deus em quem nós cremos. Mas se as coisas não funcionam, o que é que a gente há? Não funciona que é por causa daquele pastor, ou não funciona por causa daquele líder, ou não funciona por causa do grupo louvor, ou não funciona por causa do irmão que está à porta. Ou seja, temos sempre uma desculpa e nunca pensamos que não funciona porque verdadeiramente nós ainda não pusemos em prática. Veja o que é que o povo fez no versículo 10. Diz assim: então disse a toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Veja, aqueles homens que trouxeram um mau relatório, que tinham um complexo de inferioridade, ainda estavam a instigar os outros a apedrejarem os seus líderes. Porquê? Tão somente porque eles chegaram à promessa que Deus tinha, que era: vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel, e eles esqueceram-se que a terra realmente era exatamente como Deus disse. Simplesmente a única coisa que eles fizeram foi, em vez de travarem mais uma batalha, eles preferiram apedrejar os seus líderes. Igreja, não podemos permitir isso na nossa vida. Não podemos permitir que esse sintoma, esse espírito que às vezes quer entrar em nós, de nos tornarmos pequeninos, que nos provoque estas atitudes na nossa vida. Então, o que é que nós podemos fazer para combater isto? Eu gosto de falar de soluções, não gosto de falar dos problemas. Eu gosto de falar daquilo que nos dá vida e não daquilo que produz morte. O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nós, para combatermos esse complexo de inferioridade, temos que nos quebrantarmos diante de Deus. Números capítulo 14, versículo 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Veja, no meio da aflição, no meio de tanta acusação, o que é que Moisés e Arão fizeram? Quebrantaram-se diante de Deus. No versículo 6 diz mais: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Nesta altura era muito comum isto acontecer, numa atitude de quebrantamento diante do Senhor. Era muito comum rasgar os vestidos em sinal de rendição por completa a Deus. Repara, na verdade eles estavam debaixo de acusação. Moisés, Arão, Josué e Caleb estavam debaixo de grande condenação de todo o povo. E o que é que eles fizeram? Eles tentaram revidar, eles tentaram lutar contra eles? Não. Mais uma vez, estes homens sábios foram buscar a presença de Deus, quebrantando-se, rasgando as suas vestes e deleitando-se no Senhor. Amado, se tu estás num momento de alguma aflição, se tu estás num momento de alguma acusação, é tempo de tu te quebrantares diante de Deus. Não precisas rasgar os teus vestidos, que isso já não é necessário, mas é tempo de buscares, de dobrares o teu joelho, de entrares no lugar secreto, em vez de ouvires notícias negativas, em vez de partilhares notícias negativas, busca conforto e força no Senhor teu Deus. Outra das coisas que nós devemos gravar no nosso coração é firmar a nossa vida nas promessas infalíveis do nosso Deus. Veja o que é que diz aí no versículo 7. E depois deles se quebrantarem diante de Deus, veja o que é que eles fizeram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passámos a espiar é terra muito boa. Veja que, apesar de serem acusados, apesar de serem injuriados, apesar de quererem tentar apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb, ainda assim eles continuavam a testemunhar, a testificar da promessa que Deus lhes tinha dito. Eles diziam: olha, vocês podem estar a fazer o que vocês quiserem, vocês podem criticar o que vocês quiserem, mas eu continuo a dizer que a terra onde nós passamos é exatamente a terra que Deus nos prometeu.
E nós muitas vezes temos que fazer isto, nós temos que nos agarrar às promessas infalíveis do nosso Deus. Não devemos deixar de ser influenciados pelos comentários, pelas críticas ou pela epidemia do desânimo, porque também é uma epidemia. O desânimo normalmente é aquilo que mais é contágio. É mais fácil contagiar pessoas desanimadas do que contagiar e animar a muitos. Por isso é que nós, como filhos do Deus Altíssimo, nós como pessoas que carregamos um Deus vivo, temos que levar uma vida a animar a muitos. Porquê? Porque o desânimo é contagiante. O ânimo nós temos que influenciar as pessoas num bom espírito para sentirem-se novamente animadas e para sentirem-se novamente dispostas a lutar por aquilo que é os seus objetivos. As promessas infalíveis de Deus, elas não voltarão para trás vazias. A Bíblia diz, nenhuma das minhas palavras voltará para trás vazia. Antes prosperará para aquilo que eu enviei, diz Deus. Então essa palavra nós temos que gravar no nosso coração. Também é necessário conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Muitas vezes me deparo com pessoas a quererem lutar na sua própria força, esquecendo-se que a estratégia é de Deus, esquecendo-se que a preparação é de Deus, esquecendo-se que a batalha pertence ao Senhor. Nós só temos que estar presentes para quê? Para colher os despojos, assim como foi com Josafá e todo o povo. As notícias vieram, o Josafá até chorou, mas ele depois colocou ele e todo o povo a buscar a Deus. E quando saíram para a batalha, numa atitude de fé, eles chegaram ao local da batalha, só tiveram que colher os despojos. Assim será a minha e a tua vida também, quando nós pusermos isto no nosso coração e gravarmos em nós essa vontade inabalável de conquistar mais e mais do terreno ao diabo, porque na verdade Deus tem trazido vitória à nossa vida. Então, estou quase a terminar, para concluir esta pequena palavra que eu quis partilhar contigo. Eu já de seguida vou pedir ao pastor Nuno para orarmos, porque é uma corrente de oração. O pastor Nuno está aqui comigo em estúdio para poder também orar por ti, pela tua casa, para poder orar pela nossa igreja, para poder orar também pelos nossos apóstolos, porque na verdade são os nossos líderes. E amado, tenha isto no seu coração. Eles são pessoas que procuram o melhor para o povo de Deus. Eles não procuram proveito próprio, eles procuram o melhor para o povo de Deus. Não quer dizer que a gente acerte sempre em tudo, mas tudo o que fizermos será sempre para o melhor proveito do povo de Deus. E se algum dia nós falharmos, a nossa intenção é sempre continuar em busca da vontade de Deus e procurando alinhar a nossa vida à vontade exclusiva do nosso Deus. Conclusão para esta pequena palavra que eu partilhei aqui convosco. Eu não sei como é que está a tua vida neste instante, não sei como é que tu te estás a sentir, mas tu tens que definir, porque tu és um príncipe, tu és um rei sacerdote, és o mais que vencedor, e se entrou em ti um sentimento de baixa autoestima, ou se entrou em ti um sentimento, um complexo de inferioridade, é tempo de arrancar isso do teu coração, porque tu tens valor. E o maior valor que eu e tu possamos ter é a plena convicção que fomos comprados com o sangue do Cordeiro. E esse é o alto preço que Deus pagou pela minha vida e pela tua vida. Então nós somos pessoas com valor. Lembra-te que Deus te deu uma posição de rei para tu governares. Deus te deu uma posição de sacerdote para tu continuares a levar as boas novas lá fora. Esse trabalho não é o trabalho de um pastor, não é o trabalho de um apóstolo somente. Esse trabalho é trabalho daqueles que se intitulam como filhos do Deus vivo, que partilham a boa nova porque sabem que apesar das circunstâncias, apesar dos momentos menos bons, a vitória é garantida em Deus. Então eu quero-te alertar que é hora de nós taparmos os ouvidos para as vozes de pessimismo, para as vozes que estão sempre a agorar. Há pessoas que têm um problema para cada solução. Nós damos uma solução e a pessoa tem um problema. E outra solução tem outro problema. Há pessoas que têm um problema para cada solução. Então é tempo de tapar essas vozes.
É tempo de fechar os ouvidos a essas vozes. É tempo de nos erguermos com a santa ousadia de uma vida vitoriosa. É preciso erradicar do nosso coração a semente maligna da inferioridade, porque muitas vezes são sementes que o diabo lança. Tu não vais conseguir. Tu não vais ser capaz. Tu não vais alcançar. Tu não... Talvez isso não é bem assim. Ele fala, mas não sabe o que é que tu estás a passar. Ele fala, mas não sabe que tu não tens recursos. Amado, o dono dos recursos é Deus. O Senhor do ouro e da prata é Deus. Não há nenhuma igreja, nenhum pastor que tenha capacidade de transformar a tua vida, a não ser o próprio Deus, mas com a tua decisão. Por isso, eu quero deixar 3 princípios que tu nunca te podes esquecer. São 3 princípios muito práticos. Primeiro princípio, tu não és aquilo que pensas que és. É um facto. Não és aquilo que pensas que és. Nós temos uma perspectiva da nossa vida, às vezes, muito contraditória. Em certas coisas achamos que conseguimos tudo e então nem sequer procuramos a opinião, mas noutras coisas, muitas vezes, nós vamos logo abaixo. Então, tu não és aquilo que tu pensas que és. O segundo princípio é que tu também não és aquilo que as pessoas dizem que tu és. Porque às vezes as pessoas dizem que tu és isto, és aquilo, e quando são coisas boas a gente fica contente, mas quando são coisas más, logo começamos a deixar-nos que essa inferioridade nos leve para baixo. Então tu também não és aquilo que as pessoas és. Por fim, e esta para mim é a mais importante, tu és aquilo que Deus diz que tu és. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que somos filhos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que os portões do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo, à qual eu e tu fazemos parte. A Bíblia diz que o Senhor é connosco até à consumação dos séculos. A Bíblia diz que nós pisaremos escorpiões, serpentes e nada nos fará dano algum. A Bíblia diz que nós fomos curados porque pelas suas pisaduras nós fomos curados. A Bíblia diz que vencemos a maldição porque toda a maldição foi crucificada no madeiro. Por isso, em Cristo, nós fomos redimidos também das maldições. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua e aquilo que nós confessarmos é isso que nós vamos ter. Então, meus amados, é tempo de nós confessarmos vida. É tempo de nós de confessarmos verdade. É tempo de nós nos agarrarmos à palavra de Deus e pormos em prática. E se os tempos estão difíceis, meus amados, é tempo então de duplicarmos a sentinela. É tempo de duplicarmos o nosso tempo com Deus. É tempo de mergulharmos ainda mais na palavra de Deus, porque só ela irá produzir vida na nossa vida. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Na verdade, o que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tem tentado toda a vida, roubar a palavra para matar a fé. Porque quando se rouba a palavra, a fé cai. Quando a fé cai, amado, a vida do cristão é completamente destruída. E o diabo sabe disso e tem roubado a palavra para que a fé fique diminuta nas nossas vidas. É tempo da Igreja se erguer e nos colocarmos e nos posicionarmos em Cristo, porque certamente a vitória é nossa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu vou agora pedir ao pastor Nuno para vir aqui ter comigo. Nós vamos ter aqui um tempo de oração, porque apesar de estares em casa, apesar de, e eu não sei como está a tua vida, mas apesar de saber que tu estás em casa, há uma coisa que eu tenho certeza. O Deus que está aqui é o mesmo Deus que está dentro do teu coração e através do poder da oração, porque é Ele que tem poder para fazer todas as coisas, Deus vai mudar as circunstâncias à tua volta. Mas não te esqueças, é tempo de levantares e saberes quem és em Cristo. Pastor Nuno, venha aqui ter comigo. Meu amigo de longas lutas, nem sempre fáceis, mas nós estamos aqui para conseguir mais uma vez animar o teu coração, mais uma vez levantar as mãos ao céu, porque sabemos que dele vêm todas as coisas. Pastor Nuno, amém. Vou pedir para orar pelos nossos irmãos que estão lá em casa, pela nossa igreja e pelos nossos apóstolos. Amém? Amém. Ok. Há uma coisa que quero, antes da nossa oração, transmitir, que David, na sua caminhada, ele nos ensinou de algo que aprendeu. Ele diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor, ele diz, tu és comigo. Amém. Por isso, mesmo que tudo pareça que desabou, mesmo que tudo pareça que está longe e distante, confio que o Senhor, ele, pelo menos, ele estará sempre perto de ti.
Vamos Amém. orar neste sentido e baseado também naquilo que ouvimos, e o Espírito Santo está neste lugar e certamente estará também contigo a trabalhar na tua vida. Oremos. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te quero, Senhor Pai, primeiramente ser grato pelo privilégio que nós temos aqui neste estúdio, também podermos estar a ser abençoados por tamanha palavra Sim, que Deus. Tu nos enviaste nesta noite, Senhor Deus Pai. Amém. Obrigado também, Senhor Pai, porque realmente nos dás o privilégio de podermos nos colocar na brecha e interceder a favor de todos aqueles que estão necessitados, a Sim, favor de Pai. todas as situações que são necessárias de ser colocadas no Teu santo altar. E começamos, Senhor Pai, por colocar os nossos líderes, Pai, o anjo desta igreja que realmente Tu tens colocado como o nosso líder para nos poder também encaminhar e poder também nos transmitir a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Pai, através daquilo que já foi escrito pelos Teus profetas e pelos Teus autores, Senhor Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo possas abençoar o nosso apóstolo João Pedro dos Santos, assim como Amém. sua esposa, a nossa apóstola Ana Paula dos Santos, que eles sejam grandemente abençoados, Senhor Pai, pelas suas vidas e pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelos seus noras, genros, seus netos, Senhor Pai, que sejam grandemente abençoados, Senhor Pai. Sim, Espírito Deus. Santo, Tu que conheces todas as coisas, que possas tocar nas suas vidas agora e que realmente, aonde eles estiverem neste momento, que possam ser transbordados os seus cálices com óleo novo, que possa transbordar, que possa realmente satisfazer a sua alma com a paz e o refrigério que há somente na Tua presença gloriosa, Senhor Pai. Em nome do Sim, Senhor Deus. Jesus Cristo, Senhor, também clamamos pela sabedoria do alto que venha sobre as suas vidas, para poderem conduzir este rebanho que lhes tens confiado nas suas mãos, para poderem sempre trazer uma palavra de refrigério, a Tua palavra de correção e exortação com amor também, assim como também, Senhor Pai, que a Tua vontade, acima de tudo, seja feita nas suas vidas, como verdadeiros exemplos de Cristo aqui na terra, que assim também possam alcançar tantos outros através das suas palavras e das suas ações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. os abençoamos e clamamos para que a Tua proteção, ó Pai, seja com eles e todos os líderes deste ministério também. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Clamamos também a favor de todos aqueles que estão necessitados. Bem sabemos, Senhor Pai, que neste momento de pandemia os números têm crescido, mas como ouvimos nesta noite, Senhor Pai, nós não estamos atentos àquilo que a televisão diz, nós estamos atentos àquilo que a Tua palavra Amém, diz. aleluia. E nós clamamos que realmente estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, se ouvirmos e obedecermos às Tuas palavras e aos Teus mandamentos, Senhor Pai. Por isso, Pai, clamo ao Espírito Santo para que nos possas ensinar a ouvir e para que nos possas ensinar a caminhar no caminho, assim como Jesus nos disse e bem claro nos confirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vem a Ti, Senhor Jesus, terá sempre acesso à vida eterna. E por isso, Pai, muito obrigado pela vida do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz, naquele calvário com o seu sangue, e que nos resgatou, e o véu que nos separava de Ti agora foi rasgado de cima a baixo. Amém. E temos livre acesso a Ti, Senhor Pai, para podermos dizer que eu sou Teu filho e nós somos Teus filhos, Senhor Pai. Por isso, todos aqueles que estão nesta situação de desânimo, todos aqueles que estão neste impasse, todos aqueles que estão a passar por dificuldades, que sejam agora restaurados em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Nós confessamos a Tua palavra, Aleluia. nós declaramos a Tua palavra, e sabendo, assim como David escreveu, mesmo que eu tenha que passar dificuldades, mesmo que eu tenha que passar por tribulações e aflições, como o Senhor Jesus nos ensinou, eu sei que Tu és conosco, Senhor Pai. Nós sabemos que Tu estás sempre presente e que não nos deixarás passar mais além do que aquilo que realmente é a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por todos aqueles que estavam em baixo, agora estão a ser levantados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado também por todos aqueles que estavam quebrantados, que Tu os honrarás. Obrigado por todos aqueles que tinham a sua autoestima em baixo. Tu estás a transformar e a quebrantar e a lhes dar um novo ânimo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que nós somos geração eleita, povo escolhido por Ti, Senhor Deus Pai, para fazermos a diferença neste momento como a Tua igreja aqui na terra. Nós clamamos também a favor desta nação de Portugal em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ela seja sarada e que ela possa ouvir a Tua voz, Senhor Pai, e que mais salvações possam acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Deus Pai. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho, e obrigado, Deus Espírito Santo, por estar sempre presente com todos nós. Amém. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Obrigado, Pastor Nuno. Assim como nós oramos, assim será. Antes de terminarmos, queria só ler mais uma passagem, Isaías capítulo 53,
versículo 4, pode ficar aqui comigo, que é sempre bom a tua presença aqui. Versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Queria deixar essa palavra no teu coração. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido com um propósito. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. A Bíblia diz que nós fomos sarados. Amado, as circunstâncias às vezes podem ser adversas, mas a promessa para a minha vida e para a tua é que nós fomos sarados. O trabalho da cruz, o sofrimento da cruz, a dor da cruz trouxe à minha vida e à tua vida cura, libertação e, acima de tudo, a manifestação da liberdade que há em Cristo. Nós hoje somos livres, nós fomos sarados. E que aí em tua casa tu possas declarar: eu fui sarado, que eu estou sarado, em glória por Cristo Jesus. Amém? Para terminar a nossa reunião, não se esqueça domingo nos acompanhar através das nossas redes sociais, através do Facebook e do YouTube. Nós vamos ter aqui os nossos apóstolos em estúdio, eles vão partilhar a palavra connosco, vão trazer novidades de Moçambique seguramente, e será um tempo muito bom e um tempo muito abençoado. Também quero dar a oportunidade a todos aqueles que de forma generosa sempre têm no coração semear nesta obra. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Obviamente que Deus abençoa aquele que dá de livre vontade. Ninguém é obrigado a nada, mas nós vamos passar agora de seguida. Você pode ofertar através da MBWay ou através de transferência bancária, pode semear nesta obra, Senhor, para que nós possamos ir mais além e continuar a levar o Evangelho. Quem perdeu a conversa de mulheres de quarta-feira pode ver no YouTube e compreender que a nossa igreja não se resume aqui a este trabalho ou a este tempo do Casal do Marco. Nós continuamos a ajudar pessoas no outro lado, noutros continentes, porque na verdade às vezes o pouco de cada um é o muito e o tudo para outras pessoas, e é esse propósito que nós temos no nosso coração, poder levar o Evangelho mais além, de poder semear também noutras pessoas e auxiliar algumas pessoas que possam estar em aflição. Então, amado, quando passar agora o ecrã do MBWay ou da transferência bancária, e se tu sentires no teu coração que tu não te sintas constrangido e que possas semear, porque da maneira com que nós medirmos, também seremos sempre medidos de novo, assim diz a palavra de Deus. Por fim, resta-me desejar-te a continuação de uma boa noite, que Deus te abençoe a ti, a tua família, a tua casa, e breve, muito breve, estaremos juntos novamente. Tchau, tchau e até domingo. Deus te abençoe.